que a gente vai falar agora é sobre o tricolor. Ontem, na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Cuiabá. É óbvio que era um jogo direto. O Bahia, se vencesse, chegaria a 40 pontos. O Cuiabá, com 41, poderia entrar nessa briga aí contra o rebaixamento. Mas, infelizmente, a história foi bem diferente do que a gente imaginava. Em busca do quarto triunfo seguido na Arena Fonte Nova, o esquadrão tinha mais um confronto direto pela frente contra o Cuiabá. O Dourado começou melhor. De peixinho, Daverson levou perigo, mas o lance estava impedido. Em um jogo de poucas oportunidades, o placar foi aberto graças a uma lambança da zaga tricolor. Cândido tirou a bola das mãos de Marcos Felipe. Daverson aproveitou o gol vazio e mandou de calcanhar. O uruguaio tentou o corte, mas colocou a mão na bola. Cartão vermelho para ele e pênalti para o Cuiabá. Na cobrança, Daverson não perdoou. Todo mundo sabe, quando fica com um a mais, as coisas prevalecem, né? Prevalece. Mas a gente continua jogando com respeito, respeitando o Bahia, que tem grandes jogadores. Eu creio que eles vão passar por essa situação, vão passar. É um time que não merece o que está vivendo, não merece. Para repor a ala esquerda, Ceni colocou Juba no lugar de Biel, que não gostou nem um pouco da substituição. Conversei no intervalo do jogo, expliquei para ele falou, só porque eu sou mais jovem. Ele falou, não é pela idade, eu sei que é difícil para ele, como para qualquer jogador que eu tirasse. Se eu tirasse qualquer um deles que eu tirasse, eu acho que eles sentiriam muito, né? Então é completamente compreensível a indignação por sair do jogo. Ninguém quer deixar o jogo com 20 minutos. Mesmo com um homem a menos, o Bahia cresceu no jogo, mas sem levar muito perigo. A melhor chance tricolor foi no chute cruzado de Acevedo. Mas logo na volta do intervalo, o Cuiabá mostrou que não estava satisfeito com 1-0. No contra-ataque, Daverson fez a parede para Cleison, que marcou o dele. Mas o gol foi anulado por impedimento. E os sustos não pararam por aí. Depois do erro de Juba, Vitor Hugo derrubou Derek na meia-lua e foi expulso. Mas o VAR flagrou o toque de mão do atacante e o cartão foi retirado. E depois de tanto ensaiar, o Cuiabá acertou no contra-ataque. Derek tocou para Isidro Pita, que arrancou e aumentou o placar. Mais uma descida do Dourado, Ronald Lopes bateu firme para a defesa de Marcos Felipe. Na sequência do lance, Isidro Pita pediu pênalti na dividida com Mugni. O VAR chamou o árbitro para revisar o lance, mas nada foi marcado. Depois de um escanteio para o tricolor, Matheus Bahia e Acevedo se atrapalharam e o Cuiabá puxou mais um contragolpe. Wellington partiu em velocidade e só rolou para Ronald Lopes fechar a conta. Após o apito final, parte do elenco tricolor foi conversar com a torcida. Ademir, Rezende, Canu e Gilberto tomaram a frente. Mas os torcedores arremessaram objetos nos jogadores e chamaram o time de pipoqueiro. A postura dos torcedores a gente já esperava, fomos lá juntos para ouvir. É importante saber o que o torcedor tem para dizer. A gente precisava ouvir, porque o resultado de hoje foi um resultado ruim. Todos aqui esperavam um resultado melhor. Com a derrota, o Bahia segue na 15ª posição, graças aos jogos adiados de Vasco e Cruzeiro, que aparecem logo abaixo na tabela. O Cruz Maltino tem um jogo a menos e a Raposa tem 2, contra o Fortaleza e contra o próprio Vasco. E para a sorte do Bahia, esse confronto direto foi adiado, porque um empate nesse jogo devolveria o esquadrão para a zona de rebaixamento. Mas nós não estamos fora da competição. Domingo nós temos um outro compromisso. Hoje, de novo, mais de 30 mil pessoas, né? Quer dizer, o torcedor vem fazendo sua parte, vem empurrando, e hoje gritou muito alto, extremamente no começo do jogo, a gente sentiu a presença do torcedor. Mas essas coisas, um pênalti, uma expulsão, um pênalti, uma expulsão,
alternado já é difícil. Um pênalti com expulsão, ele é mais difícil de você processar, sabendo que está no início do jogo. Amigo, ó, a gente tem alguns pontos dessa partida para analisar, tá? O primeiro, que acabou aí determinando muito do decorrer do jogo, que foi a expulsão do Camilo Cândido. A gente tem a imagem aí, uma lambança, erro individual, aquilo que eu falei no início do programa, né? Que ao invés de ir ali fazer aquela coisa de, tô aqui conversando com torcida e ninguém tava ouvindo nada, porque é gritaria e xingamento só e pipoca para cima e para baixo. O que tem que fazer é mudar a postura, porque você está jogando em casa contra um time que a gente sabe que dá trabalho na casa dos adversários e vacila de cara, aí, amigo, não tem o que reclamar. Antes da bola rolar, muita gente, porque colocou um árbitro mineiro e o Cruzeiro está lutando contra rebaixamento, isso e aquilo. Eu não suporto essa desculpinha com a arbitragem que já ficam utilizando já como muleta, sabe? Aí veio o lance ontem, um monte de gente, porque não era para ter sido expulso. Foi pênalti, mas não era para ter sido expulso. Era para ter sido expulso sim. Se fosse o contrário e não tivesse sido expulso, o torcedor do Bahia ia ser o primeiro a estar revoltado, porque tirou a bola com a mão, ia ser gol e não foi expulso. Então, assim, era para ter sido expulso. Foi um lance que prejudicou o Bahia, né? E, obviamente, por conta do seu próprio jogador, não acho que tenha tido erro de arbitragem aí nesse lance, muito pelo contrário, foi limpo o lance do árbitro, né? Mas o Camilo Cândido vacilou na primeira, vacilou na segunda e tá aí o resultado. Foi determinante para o Bahia não conseguir virar o jogo? Aí é que eu volto, sabe? Porque eu já vi, Nilson Luiz, vários times terem jogadores expulsos em início de jogo e conseguirem reagir, conseguirem se organizar. Aí vem um outro ponto que eu vou colocar para passar o debate para vocês. Bahia poderia ter reagido? Poderia. Talvez se o Ceni não tivesse feito a mudança que ele fez. Aí, vamos colocar um pouquinho na conta do treinador. Ele tirar o Biel para botar o Juba, não vi algo que tivesse contribuído para o time, pelo contrário. Não contribuiu, né? A gente viu ali o Bahia continuar perdido, continuar com aquela lacuna na esquerda. E aí, amigo, o resultado está aí. 3 gols, proximidade com zona de rebaixamento. O torcedor preocupado, né? E a gente agora começar a fazer conta aí com a tabela. Olha, Juliana, que seja dito ao torcedor que a arbitragem, para mim, foi uma das melhores arbitragens desse ano no Campeonato Brasileiro aqui na Fonte Nova. O árbitro não errou em praticamente nada. Uma faltinha ali, outra aqui, faz parte do jogo, mas de forma nenhuma o árbitro prejudicou o Bahia. Hoje eu conversei com um árbitro aqui em Salvador, ele disse, olha, tem que expulsar a recomendação, a bola vai pro gol, bateu na mão, tem que expulsar. Se fosse uma falta, não expulsaria, mas indo a bola para o gol, o árbitro acertou, cumpriu o protocolo. O que a gente não entende, Juliana, é o jogo iniciar e a gente pensa o quê? Vai começar o jogo e o Bahia vai para cima, vai marcar a saída de bola, vai pressionar o Cuiabá, é o dono do jogo porque joga em casa com o seu torcedor. E a gente viu o Bahia atrás. Uma marcação as linhas muito baixa, exatamente. O Cuiabá virando bola para um lado, virando bola para o outro, chegando na cara do gol toda hora, o Bahia acuado, perdendo todas as sobras das bolas, as divididas. E o lance do pênalti estava maduro o gol. O gol do Cuiabá ontem, até o lance do pênalti, da expulsão, estava madurinho, como disse Cabelinho lá na rádio. Madurinho. Então, eu perguntei ao Ceni sobre isso, Juliana. Por que um time no início do jogo tão retraído, tão para trás, tão defensivo, quando o Bahia precisava vencer o jogo? E outra coisa, Ceni, se você bota o Matheus Bahia e saca o Iago, por exemplo, você mantém 2 zagueiros, 2 laterais, 2 volantes, o Cauli e 2 atacantes. Você não mexia na estrutura tática do time, você ia dar sequência ao jogo. Aí você diz, porque eu ia tomar mais gol. Tem time que joga com 1 volante. Tem time que joga com 2 volantes, tem time que joga com 3 volantes. Você não iria tomar gols porque você ia tirar o Iago, muito pelo contrário, porque você tinha Acevedo e Rezende. Você teria os 2 zagueiros, 2 laterais e os atacantes. Você manteria a estrutura tática do time. Ele poderia fazer essa variação amor assim, tática, Juliana, né? por 3... não dá pra entender. Ele tira o Rezende... o Rezende com o Acevedo fica no meio. Exatamente, não muda nada. Na posição dele. Aí você saca o Biel, perde o poder ofensivo, o time fica sem a última bola. O Cuiabá... Juliana, o Cuiabá ontem jogou em ritmo de treino. Me perdoe. O único lance de gol do Bahia foi o chute do Acevedo no primeiro tempo que o Walter pegou. Não teve mais lance de gol pro Bahia, gente.
Não teve. Então, para mim, mais uma partida bizonha. Me lembrou a partida do Cruzeiro. 3-0 do Cruzeiro, 3-0 pro Cuiabá. E eu digo o seguinte, Juliana. Se jogar um pouquinho melhor do que ontem, domingo, perde pro Atlético. O Ceni tem que buscar uma alternativa, tirar um coelho da cartola, fazer alguma coisa ou mexer no time, porque se repetir esse futebolzinho defensivo, esse toquinho toda hora pro lado, o Atlético do Paranaense vai atropelar o Bahia. Infelizmente, o Bahia pode amargar uma derrota que pode custar a permanência. Como o Ceni falou ontem, Mídio, tem um jogo domingo. Se vencer, vai a 40, se mantém relativamente na briga. Agora, se perder, meu irmão, aí, com amigo, 37 não vai para lugar nenhum. Vai não. O que eu acho é que tem que tirar esse si. E numa reta final tem que ter atitude. Os jogadores devem entrar em campo tendo atitude. Atitude é finalizar. Ontem, não adianta falar mais sobre esses erros que você já falou aí, mas ficou muito claro que Ceni também errou. Um jogador, na qualidade do Cândido, não pode fazer uma besteira, uma infantilidade como aquela. O time se desconstruiu todo no segundo tempo. Desconstruiu. Ninguém sabia o que fazer, nem nada. Aí você vai culpar quem? O treinador? Ou vai colocar tudo nas costas dele? Não, ele está pegando aí o que ele achou. É o espólio que ele achou aí. Esse time está ruim há muito tempo, demoraram, não contrataram as peças necessárias, principalmente o atacante. E ontem, o Bahia não finalizava. E além de não finalizar, também não atacava o Cuiabá. Aí a torcida ficou muito chateada com o Rogério Ceni, porque ele faz justamente o inverso. O time precisando atacar, ele tira um atacante, mexe na estrutura e coloca um improvisado. Ah, mas Juba já foi lateral esquerda? Já foi. Eu acho que naquele jogo de ontem, do jeito que ele começou, ele tinha que mudar a atitude, todos os jogadores. Mas não precisaria nem mudar no time. Tiraria o Rezende, jogaria ele na lateral esquerda ali por enquanto, para poder acertar e mantinha o time em cima. Você tirou o Biel era o cara que mais atacava, que mais se mexia, ele dá espaço, ele abre para o lado, ele cava espaço para os atacantes. Na hora que tirou o Biel, o Cuiabá, que já estava bem, ficou melhor ainda. E note, antes do jogo, esse time daí meteu 3-0 no Flamengo. Meteu 3-0 no Fluminense. Quer dizer, não é um time bobo, é um time que não tem camisa, não tem peso, mas dentro de campo eles fazem a leitura perfeita para ganhar o adversário. Jogou 11 e ganhou 8 jogos fora de casa. É um time que está encaixado. Dá para ver, né? Dá para ver. Ontem isso ficou bem claro, inclusive. A gente tem o Biel, né? Falando aí, o Rogério Ceni falando sobre essa mudança que ele fez, tirando o Biel do time, que o jogador acabou ficando aí chateado com a situação. Ninguém quer sair de um jogo com 20 minutos. Qualquer um que você tira do jogo vai ficar chateado ao sair com 20 minutos. O cara se prepara para jogar 45, 60, 90 minutos, né? O que nós tentamos é manter com 3 homens no meio, sustentar com Acevedo, Rezende e Iago, e ter o Cauli como ligação e o Everaldo à frente, colocando o Juba para recuperar o posicionamento da lateral e é um cara mais ofensivo que pode chegar mais à linha de fundo. Para manter minimamente esse 4-3, para que esses dois da frente pudessem ter uma ligação. Poderia ter escolhido o Cauli, por exemplo, que não teve uma noite boa. Mas até o minuto 20 é difícil, você tem que tomar uma decisão, né? Eu achei que o jogo combinado, que foi o que resultou nas melhores oportunidades nossas no primeiro tempo, que valeria a pena ter feito essa substituição. E compreendo até conversei no intervalo do jogo, expliquei para ele falou, mas só porque eu sou mais jovem. Ele falou, não é pela idade, eu sei que é difícil para ele, como para qualquer jogador que eu tirasse. Se eu tirasse qualquer um deles que eu tirasse, eu acho que eles sentiriam muito, né? Então é completamente compreensível a indignação por sair do jogo. Ninguém quer deixar o jogo com 20 minutos. Pois é, meu amigo, o Ceni deu a explicação teórica dele, só que na prática nada deu certo. Ô, Ju, pegando aí o gancho do que ele falou, manter a estrutura do meio campo. Com essa estrutura do meio campo, o Cuiabá já estava infiltrando. E infiltrando, jogando pelos corredores, o que era mais correto aí? Deixa eu atacar para não me permitir ser atacado. Eu acho que essa é a leitura que ele deveria fazer. Ele fez a leitura do jogo errado. Terminou sacrificando um atacante, o melhor que ele tinha, e não corrigiu os problemas no meio campo. O Cuiabá tomou conta, adotou, alugou e não pagou nada para utilizar o meio campo do Bahia. Só um detalhe, Emílio. O Juba, muito longe, muito distante do Sport Recife. O Juba parece que está desaprendendo. Eu vou te dizer, o Juba saiu do esporte, acabou com a vida do esporte, porque desde que ele saiu do esporte, o esporte não jogou mais bola e chegou aqui, ele ainda não conseguiu, né, mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem. Muito longe, né? Muito longe. Né?